Olá, meu nome é Laís da Fonseca Pereira, sou aluna de graduação no curso de Medicina Veterinária. Tenho como orientadora a professora doutora Érica Renata Branco. O título do meu trabalho é Topografia do cone medular de Calitrix penicillata. Bom, essa espécie é conhecida popularmente como sagui de tufo preto. Ela pertence ao gênero Calitrix, que este, por sua vez, é composto por 6 diferentes espécies. O gênero possui uma grande importância na área da pesquisa científica, primeiro pela facilidade de manipulação em laboratório e segundo por contribuir com os estudos de funções neuropsicológicas. Apesar disso, ainda são escassos os estudos sobre neuroanatomia, principalmente sobre a topografia do cone medular. Este conhecimento é indispensável na clínica médica, cirúrgica e anestésica. Além disso, efetuamos um estudo complementar na qual analisamos a topografia do plexo lombosacral. Como objetivo geral, temos em promover o estudo topográfico do cone medular e objetivos específicos temos identificar e descrever a topografia do cone medular, auxiliar médicos veterinários nos procedimentos anestésicos e contribuir com o conhecimento do sistema nervoso e, por fim, identificar e descrever a topografia do plexo lombosacral da espécie. Ao todo foram analisados 4 espécimes, sendo 2 fêmeas e 2 machos que estavam previamente fixados. Para a visualização do cone medular, a gente efetuou uma incisão longitudinal da pele da linha mediana dorsal da região torácica caudal até a base da cauda. Posteriormente, efetuamos o rebatimento da pele e remoção da musculatura epiaxial. Em seguida, efetuamos a secção dos arcos vertebrais, a qual foi possível a identificação do início e o término do cone medular. Para a visualização do plexo lombosacral, efetuamos uma dissecação mesoscópica e, por fim, efetuamos mensurações e registros fotográficos. Bom, alicerçamos o nosso embasamento teórico abrangendo algumas espécies de primatas e outros mamíferos não primatas, incluindo animais domésticos. Com relação à localização do cone medular, com início em L5 e término em S2 da nossa espécie, a gente observou que apresentou diferença quando comparado ao sagui de tufo branco, um animal que também pertence ao mesmo gênero da nossa espécie. Observamos também uma certa diferença quanto à localização desse cone medular em relação a outros primatas, como macaco de cheiro, sagui de mãos amarela, macaco prego amarelo e macaco prego. Com relação aos animais domésticos, também observamos que houve uma certa diferença em relação aos gatos e aos ovinos. Com relação ao valor médio do comprimento do cone medular, observamos que houve uma certa aproximação em relação ao sagui de tufo branco, ao qual apresentou 1,4 centímetros. Por outro lado, o valor médio encontrado na nossa espécie foi menor em relação aos outros primatas que eu citei anteriormente. Com relação ao plexo lombosacral, observamos que eles são formados por 7 segmentos medulares e possuem como início o L2 e o término em S2. Semelhante origem cranial em L2 foi observada no gorila do Oriente e alguns espécimes de macaco prego. Em gatos e cães foi observado que houve uma certa diferença entre o início e o término. Por outro lado, a origem dos nervos glúteos cranial e caudal a partir do nervo esquiático foi semelhante encontrada nos ruminantes suínos e gatos. Portanto, o cone medular da espécie Calitrix penicillata apresentou diferenças topográficas quando comparado aos outros primatas e alguns animais domésticos, e mais ainda, por estar localizada numa região mais caudal, consideramos o espaço sacro-coccígeo o local mais seguro para a realização da anestesia epidural ou punção, e com relação ao plexo lombosacral dessa espécie, ele apresentou algumas semelhanças, sim, em relação a outras espécies primatas e animais, bem ao contrário do que foi observado no cone medular. Essas foram as minhas referências. Meus mais sinceros agradecimentos a todos e obrigada.